Amém? 1 Coríntios 15, 57. Nós vamos estar projetando também, Nivaldo ali. Olha o que diz a palavra de Deus em primeira epístola de Paulo, epístola paulina, aos Coríntios, capítulo 15, 57. A Bíblia diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer uma vida abençoada aí? Dá um glória a Deus. Quem quer experimentar aquilo que esses irmãos que testemunharam aqui receberam, né? Se você quer experimentar essas bênçãos de Deus, essa vitória de Deus na sua vida, querido, preste muita atenção nessa palavra. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra também Apocalipse 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7, é uma palavra a cada nascido de novo, a cada filho de Deus, a mim e a você, a cada um de nós temos um chamado de Deus para nos apropriar de uma herança espiritual, a herança do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ou seja, a herança de Deus, o lar celestial, as promessas de Deus, os benefícios da cruz, tudo aquilo que Deus tem sonhado e projetado para nós. Quem é que pode desfrutar dessa herança maravilhosa? Os filhos de Deus, aqueles que vencerem. Então essa é a palavra que Deus traz ao nosso coração nessa noite, querido. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. O que é um mais do que vencedor? Mais do que vencedor é aquele que entra na batalha já sabendo o final dela. E a Bíblia diz que, mais graças a Deus, que através do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a vitória. Glória a Deus, irmãos. Quero profetizar vitória e bênção sobre a tua vida. Quem recebe, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Eu quero declarar um 2019 de muita bênção, vitória e prosperidade sobre a tua vida. Quem recebe, dá outro glória a Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus, eu sinto algo muito forte aqui nessa noite. Estou todo arrepiado já. A Giovani já começou com tudo aqui, pegando fogo, irmãos. E nós vamos decolar nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é para mim e para você. Querido, você foi criado, você nasceu não para ser um fracassado, não para ser um derrotado. Você nasceu, você foi gerado no ventre da sua mãe, para ser em Cristo Jesus, e só nele, um mais do que vencedor. Você pudesse olhar para dentro do seu coração agora, dentro do seu coração estaria cravado, tatuado, lá dentro de você: você nasceu para ser um vencedor. Tem muita gente que não acredita nisso, querido. Tem muita gente que tem ouvido as mentiras do diabo, os enganos, os engodos do inimigo maligno, o acusador dos santos, aquele que é adversário de Deus. E muitos se sentem fracassados, derrotados. Não, irmão. Deus te chamou, você nasceu. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um vencedor. Não importa o desafio que você esteja enfrentando, não importa a circunstância difícil que você esteja vivendo, não importa a dor e o sofrimento pela qual você está passando, querido, Deus caminha conosco em meio às nossas feridas, em meio às nossas dores, em meio ao nosso sofrimento. O nosso Deus é um Deus que tem caminho para mim e para você, no meio da tormenta. Queridos, eu mesmo tenho passado por lutas terríveis, né? Ontem mesmo teve uma situação na minha família. Minha filha está passando por uma dificuldade na coluna, a coluna se entortando toda, e eu não aceitei isso em nome de Jesus. Peguei, me levantei,
E fui lá, ungi as costinhas dela toda com óleo e repreendi no nome de Jesus. Diabo, você não vai poder tocar na minha filha, igual os irmãos estão fazendo ali. Orando pelos seus filhos. Querido, você que tem filha mulher, toma cuidado. A rua aí está cheio de pedófilo, está cheio de abusador, violento. Talvez você não saiba, mas 17 mulheres todos os dias são estupradas no Brasil. Então fica ligado, não é porque a gente está no interior do Paraná que não existem homens maus, homens violentos. Além de nós orarmos pelos nossos filhos, nós temos que ficar atentos. Eu me lembro que esses dias fui deixar a Giovaninha no trabalho, e aí eu falei, ó filha, ela mora tipo uns 4 quadras de casa. Falei, filha, ó, se vira aí, depois do trabalho vem andando. Aí virei as costas, andei mais uns metros, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo pesou no meu coração. Falou, você não fez o que é correto. Eu quero que você vá lá e todo dia busque a sua filha do seu trabalho. Queridos, nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós temos que cuidar das nossas preciosidades. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo naquele dia, naquela hora, porque eu andei alguns metros, aquilo começou a pesar no meu coração, e uma incomodação começou a surgir, e eu ouvi a voz do Espírito Santo, você errou, pede perdão para sua filha, e eu fiz isso, e falei, a partir de hoje, todo dia, ou eu ou a tua mãe, nós vamos vir te buscar aqui. Queridos, nós temos que tomar cuidado, nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Às vezes, essa voz que eu ouvi, e logo em seguida obedeci, querido, foi um livramento que talvez Deus daria lá para frente. Se você endurece o coração, né, às vezes tem uma atitude ali, de desprezo da voz do Espírito Santo, querido, nós precisamos ficar atentos. Se queremos ter uma vida abençoada, vitoriosa, Deus quer falar comigo e com você todos os dias. Amém? Se levante como um vencedor. Talvez você não saiba, irmãos, mas a palavra vencedor e vencedor são aqueles que são submissos ao governo e ao poder do Senhor Jesus. Amém? Será que você tem sido submisso à palavra de Deus? Será que você está atento ao governo do Espírito Santo na tua vida? Será que quando Deus fala com você, você obedece na hora? Você vai empurrando com a barriga, deixando para amanhã aquilo que tem que fazer hoje? Querido, só é vencedor aquele que é nascido de novo, aquele que é filho de Deus, aquele que está submisso ao governo e ao poder do Espírito Santo de Deus. O que é um vencedor na Bíblia? É aquele que supera as dificuldades. Não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, querido, mas se existe uma palavra para enfrentar as dificuldades, é superação. Amém? É a ação minha e sua de superar as dificuldades. E só é vencedor aquele que não desiste, aquele que persevera, aquele que supera as dificuldades. Outra característica de um vencedor, nós aprendemos no nosso último encontro, na quinta-feira, que eu estive com vocês. Um vencedor é aquele que triunfa sobre si mesmo e seus inimigos. Nós temos aprendido, existem inimigos espirituais que se levantam contra nós. O primeiro inimigo somos nós mesmos. O nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, o que a Bíblia chama da nossa natureza adâmica, pecaminosa, o primeiro inimigo das nossas almas, é você mesmo, você é seu maior inimigo, e o vencedor é aquele que domina sobre si mesmo, que vence a si mesmo, e além disso, vence seus inimigos, dentre eles, você mesmo, é seu maior inimigo, você mesmo sabota muitas vezes a você mesmo, você mesmo, muitas vezes, prega uma grande peça, uma grande confusão na sua própria vida. Sim ou não, irmãos? Outra, a Bíblia diz, é o mundo sem Deus, aquele que é contrário a Deus, a palavra de Deus, aos valores de Deus. O segundo inimigo é esse mundo, esse cosmos sem Deus. E o terceiro inimigo é o que a gente chama de demônios e o diabo, que é uma realidade espiritual. Demônios se levantam contra filhos de Deus, sim ou não? Sim, é claro que eles atormentam e infernizam a vida das pessoas do mundo também, só que eles lá já estão debaixo do governo dele. Os inimigos se levantam contra os filhos de Deus, e para nós vencermos eles, primeiro nós precisamos triunfar sobre nós mesmos, mas também pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo,
e através do poder do nome de Jesus, nós podemos triunfar sobre os nossos inimigos. Amém? E um vencedor também é aquele que conquista os seus sonhos. Irmãos, quais são os sonhos que você tem para 2019? Agora é hora de começar a planejar o ano. Amém? Começa a pensar, começa a processar, começa a orar, começa a estabelecer metas, sonhos, projetos para o ano que vem. Você tem que iniciar o ano já com objetivos na vida, com sonhos construídos, com desejos no coração, entendendo que Jesus está contigo. Quais são os sonhos que você tem para a tua vida? Quais são os projetos que você tem no teu coração, querido? Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala 161 vezes a palavra vitória. A palavra vitória aparece 161 vezes na Bíblia. E a palavra vencedor aparece 847 vezes, irmãos. Será que Deus quer falar conosco a respeito desse tema tão importante, irmãos? Só que infelizmente, irmãos, em muitas igrejas evangélicas se fala muito em vitória, em vencedor, em triunfo. Só que muita gente não obedece a palavra de Deus e por isso não triunfa. Muitas pessoas querem vir para a igreja ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, mas saem da igreja e fazem tudo o que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus e o coração de Deus. Irmão, você nunca será um vencedor desalinhado com o céu. Você nunca vai ser um vencedor verdadeiramente fora de Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que toda sorte de bênçãos já estão disponíveis para mim e para você nas regiões celestiais. Mas para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Fala comigo, em Cristo. Meu irmão, será que você está em Cristo? Será que você está sendo parecido com Cristo? Será que você está sendo realmente um verdadeiro cristão? Um verdadeiro filho de Deus? E nós aprendemos no nosso último encontro a importância, a primeira característica de um vencedor. Esse é o tema da nossa mensagem, características de um vencedor. Vai ser uma série de estudos. Eu comecei colocando 3 características. A primeira delas é a visão de fé. Você nunca vai ser um vencedor se não tiver fé no seu coração. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, e aí, meu irmão, está cheio de fé aí nesse coração? Está cheio de fé mesmo? Quando vem o problema, quando vem os gigantes se levantam contra você, quando vem a dor, o sofrimento, a dificuldade, a tribulação, como é que você se posiciona, irmão? Você começa a murmurar, reclamar da vida, vê a vida toda cinzenta, se sente um derrotado, um fracassado? Ou você se posiciona em Deus, em Cristo, através da sua fé, e crê que em Jesus você será mais do que vencedor? Como é que você se posiciona diante dos desafios da vida? Isso é muito importante com relação a sermos vencedores. Olha o que a Bíblia diz, nós lemos, Apocalipse 21:7. Quem vencer, olha a condicional, é só para quem vencer, herdará todas as coisas que Deus sonhou, projetou na terra e nos céus. Aqueles que vencerem, a Bíblia diz, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então qual é o propósito de Deus para o Filho de Deus, para aqueles que têm Deus no coração? É serem vencedores. Você nasceu para ser um vencedor. Está lá em 1 João 5,4, eu prego muito sobre esse versículo, eu gosto, é um dos versículos da minha vida, da sua também. A Bíblia diz, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? 2 pontos, a nossa fé. Levanta as mãos para os céus comigo e fale, a minha fé, a minha visão de fé, com relação ao mundo,
os problemas, as pessoas, as circunstâncias, a minha visão de fé atrairá a vitória e a bênção sobre a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Será que você realmente tem fé, querido? Olha o que diz Mike Murdock, um grande pensador norte-americano. Ele diz: quanto mais claro for o teu alvo, maior será a tua fé. A tua fé não pode ser nebulosa, não pode ser genérica. A tua fé tem que ser bíblica. A tua fé tem que estar consolidada, fundamentada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Dizem os especialistas, alguns dizem que existem mais de 8.000 promessas, outros dizem 13.000 promessas. Nós não sabemos exatamente, mas que existem milhares de promessas para mim e para você. Isso é um fato bíblico, com certeza. Amém? Nós precisamos nos apropriarmos das promessas de Deus. Nós precisamos ter uma visão de fé. Fé, em primeiro lugar, fé como confiança. Confiança em quê? Confiança em Deus. Confiar também nas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Mas primeiramente, é claro, em Deus. Confiar nas pessoas que Deus coloca na nossa vida e confiarmos também no potencial, na graça, nos dons e nos talentos que Deus tem confiado a nós. No nosso valor, naquilo que Deus coloca dentro de nós. Amém? Não é uma confiança no homem, não. É uma confiança na graça de Deus que Deus derramou na nossa vida. É uma confiança na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós e que atrai a presença de Deus para nós. Segundo lugar, fé como esperança. Meu irmão, tenha esperança. Como assim, pastor? Esperança de dias melhores. Não é porque hoje está dando tudo mal que o resto da tua vida você vai fracassar, vai errar, nada vai dar certo. Tira isso da tua cabeça no nome de Jesus. Amém? Tem esperança de dias melhores, tem esperança de conquistas novas, de um renovo do Senhor para a tua vida, de novos projetos, de novas perspectivas, de um futuro abençoado por Deus. Declare isso para a tua vida, querido, um futuro abençoado pelo Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós temos uma convicção no nosso coração. Quem é nascido de novo, quem é filho de Deus, Deus tem o nosso futuro nas palmas da sua mão. E a Bíblia diz: eis que os pensamentos que eu tenho para vós não são pensamentos ruins, de mal, não, são de paz, são de bênção, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são maiores do que os vossos pensamentos. Querido, o que Deus tem pensado, sonhado para mim e para você são coisas gloriosas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A pergunta é: você ama Deus? Você tem obedecido a Deus? Porque só ama a Deus quem obedece ao Senhor. Jesus diz isso: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, irmãos, nós não amamos a Deus, nós odiamos a Deus, porque quem vive desobedecendo a palavra de Deus, produz algo que Deus odeia, que é a iniquidade, é o pecado, é o mal. A maldição nada mais é do que o mal em ação, por causa da quebra da lei de Deus, por causa da desobediência dos homens, por causa da iniquidade. Iniquidade é quebra da lei de Deus, é a desobediência. Quanto mais você desobedece, mais maldição você atrai sobre a tua vida, mais desgraça. O que é desgraça? É a falta da graça de Deus sobre a nossa vida. Só tem um jeito da graça e da bênção de Deus vir sobre nós, se nós formos obedientes ao Senhor. Amém? Fiquei muito feliz de um candidato nosso aqui da igreja, estava fazendo uma entrevista na rádio. Ele falou no final da sua entrevista, né? Nosso querido irmão que venceu aí na última eleição. A última coisa que ele falou na entrevista foi:
Deus honra aqueles que honram a Ele, mas aqueles que desprezam a Deus também serão desprezados. Meu irmão, será que você tem honrado a Deus ou tem desprezado as coisas de Deus? Honre ao Senhor se você quer ter uma vida honrosa, abençoada, cheia da graça de Deus sobre a tua vida. Fé também como uma crença. É preciso acreditar, amém? E quando você acredita, quando você tem fé, você influencia positivamente as pessoas. Você mobiliza as pessoas ao coração de Deus. Não é tremendo quando você está do lado de uma pessoa cheia de fé? Sim ou não, irmãos? Às vezes até você está de bad ali, né? Tá mal. Quando você encosta numa pessoa cheia de fé, meu irmão, você é energizado. Você é reavivado. E é assim que nós temos que ser. Pela graça de Deus, em nome de Jesus. Crença não numa coisa vaga, não numa ideia distante, não numa filosofia humanista, não. Nós cremos na palavra de Deus. A nossa fé é cristã e o cristianismo é baseado no livro dos livros, a Bíblia Sagrada, o Biblos de Deus, o livro que está sobre todos os livros da terra, a maior literatura que existe na face da terra. Eu tenho uma pregação, você pode encontrar no YouTube, por que devo ler a Bíblia? Eu dou 22 motivos por que você deve ler a palavra de Deus. E mostra ali o porquê que a palavra de Deus é uma coisa tão fenomenal, tão extraordinária, que revela o coração de Deus e te transforma de um homem comum a um homem extraordinário, de uma mulher comum a uma mulher virtuosa, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Quem quer ser mais que vencedor, levanta a mão e fala: eu quero triunfar na minha vida, ser mais do que vencedor, em Cristo Jesus, o meu Senhor. Fé como obediência, eu tenho falado sobre isso, é preciso obedecer, é preciso encarnar a palavra de Deus todos os dias. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra encarnada. Fé deve levar a uma ação, a você agir conforme o coração de Deus, a promover, é o coração em Deus e uma ação para Deus. Fé é isso, é ter coerência, é falar de amor e viver amor, é falar de verdade e viver a verdade, com transparência, com honestidade, com sinceridade. Gente, olha que coisa terrível, você liga a televisão, no jornal, é podridão para todo lado, sim ou não? Que coisa terrível, o tempo todo gente sendo presa, sabe, para lá e para cá, operação ali, aqui, glória a Deus por isso. Mas olha quanta sujeira, podridão, imoralidade, sujeira, politicagem, coisa podre na nossa sociedade, em todas as esferas. Geralmente a gente só culpa os políticos, claro que lá, a maioria da podridão está lá mesmo, infelizmente, não todos, glória a Deus, né? A gente não pode nunca generalizar, mas quase todos. E queridos, nossos políticos são apenas um reflexo da nossa sociedade, imoral, corrupta, devassa, que se desvia por qualquer coisinha. Não é só lá fora, dentro da igreja também. Nós que deveríamos ser um referencial para o povo lá fora, muitas vezes vivemos uma fé cega, incoerente, vazia, fútil, banal. Um evangelho que por muitos lados tem sido envergonhado, em vez de ser honrado, glorificado, é um evangelho envergonhado, é escândalo em cima de escândalo, é corrupção em cima de corrupção, é coisa terrível. Nós que deveríamos ser a fibra moral, a coluna dorsal da sociedade. Mas Deus está levantando um povo vencedor em nome de Jesus. Um povo que não se vende, um povo íntegro, um povo honesto, um povo transparente, um povo que até pode errar, mas vai lá e confessa, conserta, se arrepende, corrige.
um povo honesto, um povo sincero, um povo que quer honrar Deus, um povo que quer honrar o Evangelho de Jesus Cristo. Um povo que quer levar as coisas de Deus a sério. Amém? Ao que vencer, herdará todas essas coisas, diz o Senhor. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus, querido. Coisa mais linda que existe na nossa vida é nós gerarmos alegria no coração de Jesus, no coração de Deus Pai. É Deus olhar lá do céu e falar: eis aí meu filho amado que me dá prazer. Eis aí a minha filha preciosa que produz alegria no meu coração. Eis aí essa minha filha abençoada que é uma mulher virtuosa, conforme Provérbios 31. Eis aí esse varão de Deus, esse tição tirado do fogo, para a glória do Senhor Jesus, cheio da glória e da graça de Deus. Amém? Tem ensinado isso lá na reunião dos homens. Não basta ser homem, querido, tem que ser homem de Deus. E não é só homem de Deus, tem que ser um santo homem de Deus. Não basta ser só mulher, para vocês também, mulheres. Segura aí, hein? O rojão. Não basta ser só mulher, tem que ser mulher de Deus. E não só mulher de Deus, uma santa mulher de Deus. Com a vestimenta, com as postagens na rede social. Às vezes eu vejo cada coisa, eu falo: meu Deus do céu, não entendeu nada a Bíblia, meu Jesus. Irmãs nossas se expondo em rede social, pelo amor de Deus. Irmãos tirando fotinho com biquinho, pelo amor de Deus. Vira homem, varão. É preciso obediência na nossa fé. Amém? É preciso fazer, é preciso encarnar a palavra, é preciso agir, é preciso ter coração, mas também ter ação. Orar e ação, oração. E ter coerência com o Evangelho de Jesus. Fé, olha o que diz Martin Luther King, ele diz: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Irmão, que coisa tremenda, dê o primeiro passo. Ai, pastor, mas minha vida não está como eu gostaria. Irmão, aí que entra a fé. Dá o primeiro passo, constrói aquela ponte de amor, faça o que é possível. O impossível Deus vai fazer. Vai fazer ou não vai? Vai. O que você não pode fazer, Deus move céus e terra. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não move uma palha. Deus não move uma palha. Dentro daquilo que cabe você fazer, a sua responsabilidade, Deus não vai fazer. Mas o impossível, o sobrenatural, Deus vai fazer. Deus move céus e terra para te fazer em Cristo Jesus um mais do que vencedor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre resiliência, que é essa capacidade de vencer obstáculos, vencer dificuldades, e vamos falar sobre o domínio próprio. Nós falamos hoje sobre visão de fé. Visão de fé. A importância de uma vida de fé. Primeira característica de um vencedor é uma visão de fé. Quanto mais claro o seu alvo, maior será a sua fé. Você está orando por uma coisa específica, querido, descreva aquilo para Deus. Senhor, eu queria uma bicicleta assim, vermelhinha, tal, com um negócio assim, assado, cozido. Seja específico. Quanto mais claro o teu alvo, maior será a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor.
Você vai começar com uma bicicletinha, daqui a pouco você já está andando uma moto, daqui a pouco Deus está te dando um carro, e glória a Deus, e assim vai crescendo em nome de Jesus. Só que seja fiel na bicicletinha. Você não cuidar da bicicletinha, Deus não te dá uma moto. Se você não cuidar da moto, não vai vir um carro. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, e aí Deus vai dar muito mais para você. Hudson Taylor, um dos maiores missionários ingleses, que entrou no interior da China, ele já dizia, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Vamos fazer grandes coisas para Deus, querido? Então seja fiel na pequena coisa que Deus tem entregado nas tuas mãos. Tenha uma visão de fé, uma visão de esperança, uma visão de confiança. E entenda que você nasceu para ser mais do que vencedor. Ah, pastor, mas eu só estou passando por derrota. Irmão, se você só está vivendo derrota, tem alguma coisa desalinhada na sua vida. Tem alguma coisa errada. Claro que todos nós, uma hora ou outra, podemos passar por momentos de lutas, de dificuldade, por problemas. Todos nós, eu acabei de falar para vocês, um problema que eu estou enfrentando com a saúde da minha filhota. Mas pela graça de Deus, irmãos, eu já estou profetizando a vitória. E eu já estou declarando a vitória, a cura, o milagre no nome de Jesus. Igual o irmão que deu a oferta ali, olha que coisa tremenda. Ele deu a oferta, tinha certeza, a convicção, entregou nas mãos de Deus, de que Deus ia prover o retorno dele para o hotel. E Deus proveu. Pela fé, você será mais do que vencedor. Amém? Fica de pé, querido. Dê a mão para os irmãos que estão do seu lado. Vamos fechar os corredores aqui. Vamos fazer uma oração zona aqui de fervor, de fé, de clamor diante do Senhor. Feche os seus olhos, não vai embora, não sai ainda. Deus tem mais coisa para fazer conosco. Você que precisa de um milagre agora, feche os seus olhos. Comece a apresentar a tua necessidade diante de Deus, querido. Comece a encher o teu pulmão de ar, teu coração de fé, a tua mente com a mente de Cristo, baseado naquilo que nós aprendemos hoje na palavra de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos, o quê? A nossa fé. Fala comigo, a minha fé me fará ser um mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, que me salvou, que me libertou, que me curou e que vai me abençoar. Toma posse agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Como povo de Deus, como igreja de Jesus, Senhor, nós cremos na nossa vitória. Senhor, derrota jamais, desistir jamais, recuar muito menos, Senhor. Nós queremos avançar. Nós esquecemos das coisas que para trás ficam. Nós prosseguimos para o alvo, a suprema vocação, ao chamado de maturidade, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Se Jesus venceu, nós com Ele triunfaremos em nome de Jesus. Conforme diz a tua palavra lá em 1 Coríntios 15, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Senhor, nós declaramos a nossa vitória agora em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa bênção, nós declaramos a falência de Satanás e seus demônios. Que toda obra do diabo vai caindo por terra agora, toda enfermidade, toda praga, toda chaga, toda doença, toda maldição proferida, toda maldição hereditária, toda maldição adquirida por pecados e iniquidades, Senhor, vai promovendo arrependimento, a mudança, a transformação, a contrição de espírito, o quebrantamento, o realinhamento com o céu, com o teu coração. Senhor, a nossa origem é o Senhor, a nossa vida está em Deus, o nosso retorno será ao teu coração, aos céus, ao lugar onde o Senhor está. Senhor, nossa identidade está em Ti, não é no que as pessoas falam, não é num sentimento, numa emoção de derrota, de fracasso, não, a nossa vitória está na palavra de Deus, nós cremos nas promessas, nós cremos nos sonhos de Deus, nós cremos nos pensamentos que o Senhor tem para nós, e os pensamentos de Deus são vitória, são de bênção, são de conquista, são de sonhos realizados, são de projetos
concretizados, metas alcançadas, alvos estabelecidos, projetos abençoados pelo Senhor. Ó Deus, vai abençoando a família, vai abençoando os casamentos, vai trazendo o coração do marido à mulher, da mulher ao marido, vai abençoando, protegendo e guardando os nossos filhos da droga, da prostituição, da imoralidade, da sujeira, do homem violento. Vai caindo por terra tudo aquilo que o diabo tem arquitetado, armado, tentado, se levantado contra nós. Em nome de Jesus, a nossa herança é abençoada, a nossa herança está baseada na cruz de Cristo, a nossa vitória está no poder da ressurreição, na obra de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. Não é por causa de nós, mas por causa dele, é pelos méritos de Jesus, é pelo triunfo na cruz, é ali que está a nossa vitória, é ali que está a nossa conquista, é ali que nós nos apropriamos de todos os benefícios que Jesus de Nazaré conquistou para nós. Por isso nós tomamos posse, que haja milagres, que haja sinais, que haja prodígios, que os demônios sejam derrotados, que Satanás seja envergonhado, que o reino de Deus seja glorificado, que Cristo Jesus seja exaltado e o nome de Jesus seja honrado com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com a nossa visão de fé, com o nosso coração em Deus, com a nossa confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ó Deus, atende cada pedido, cada clamor de filhos teus que estão aqui neste lugar, e aqueles que nos ouvirão através das redes sociais, da internet, Facebook, YouTube, Instagram. Ó Deus, todos esses meios eletrônicos que têm abençoado mais quase 2 milhões de vidas, Senhor, nós te agradecemos. São mais de 8 mil seguidores. Ó Deus, só no site da igreja recém-formado, 300 e poucos irmãos ali nos seguindo. Nós te agradecemos porque a obra é tua. Essa palavra tem tocado dezenas de corações e milhares de lugares, e o Senhor tem sido glorificado através desse púlpito. Ó Deus, abençoa, Pai, essa palavra, e levanta os teus filhos nessa posição de vitória, de mais do que vencedores, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Glória a Deus. Levante